Queria agradecer aqui essa rapaziada hoje aqui, uma live. Já pedi desculpa aí pelo atraso, né? Sabe que sexta-feira sempre nós temos essa dificuldade de horário. Sexta-feira é um dia tumultuado para todo mundo, né? Sextou. Então nós sabemos que sempre há essa transporte, né? O trânsito, né? Aí, Felipe e Adriano já entrando aí, interagindo com a gente aí. Mas o importante é que tudo deu certo aqui. Rafael, quero te agradecer pela presença aqui, pelo convite aceito pelo canal da Êxodos. Esse aqui é o fera aqui, Matheus Peixe, Neverton. Esse aqui é brabo, hein? Esse aqui é o meu amigo também, sócio do meu amigo Rafael. Jonathan. Brabo aí. Fabiano Souza, Ricardo Batista Bolinha. Rapaziada, Rafael Terra. Rafael Terra você conhece, né? Rafael Terra, quando falei que o Rafael ia vir aqui, ficou tudo aí. Hoje a resenha vai ser braba. Reizinho, Rei, rapaziada, tudo interagindo aqui. Temos também nosso amigo aqui, ele é pai do Matheus? Do Matheus aqui. Qual é o seu? Guilherme. Seu Guilherme também está conosco aqui. A gente vai abordar aqui hoje o assunto aqui, vamos saber, boa noite, Marcão. Tamo junto, Bolinha. Nós vamos abordar um assunto aqui de extrema importância para o futebol amador. A Êxodo tem existência de 6 anos. E em prol da Êxodo sempre foi esse, valorizar o futebol, não só em Magé, Rafael, mas o futebol amador em si. Hoje temos esses garotos jovens aqui, que já são promissores, já estão aí desfrutando aí, jogando fora, tudo através do nosso amigo Rafael. Ele vai poder falar um pouco aqui mais, mas vamos começar a falar com o Matheus Peixe aqui, da trajetória do Matheus, né, Matheus? Matheus, tem quantos anos hoje? Então, tenho 22 anos, comecei a jogar, eu tinha 7 anos, 6 para 7 anos, né? Como todo mundo, né? Todo mundo começa bem novo, eu comecei bem novo. Comecei num time lá de Niterói, chamado 5 de Julho, escolinha do Jeremias. E surgiu a oportunidade de fazer um teste no Fluminense. Fui fazer um treino no Fluminense, eu tinha 7 para 8 anos já. Aí fiz um treino e passei. Aí desde então, meu pai, que tá aí, viu que a perninha dava para fazer alguma coisa, né? Aí eu fui jogando, fiquei no Fluminense até os meus 12 anos. Aí saí do Fluminense, fui pro Casa Espanha, Botafogo, que era uma união do time do Casa Espanha, futsal com Botafogo. Aí tinha futsal no campo. Fui pro Casa Espanha, Botafogo. Aí logo após eu fui pro CFZ, jogar CFZ no campo. Do CFZ eu fui pro Nova Iguaçu. Aí fiquei no Nova Iguaçu dos 15 até os 17, 18. Aí com 18 fui pro Vasco. Aí fiquei no Vasco até 20. Aí retornei pro Nova Iguaçu para jogar profissionalmente. Aí agora eu tô no Olímpia, na Bahia. Na Bahia. Conheceu o Rafael quando, você? Conheci o Rafael... Quantos anos eu tinha? Não lembro. Eu devia ter uns 20 anos, 21, por aí. Foi no Júnior do Vasco? Foi no Júnior do Vasco, sabe? Eu tive o primeiro contato com ele no Júnior do Vasco. Entendeu? Mas até então não trabalhava com ele, a gente teve o primeiro contato. Mas aí depois o Rafael, desse jeito dele aí, tranquilão, maneiro, gente boa, entendeu? Rafael excelente profissional. Ô Matheus, você mora em que lugar de Niterói, você falou? Eu moro em São Gonçalo. São Gonçalo? Que lugar ali de São Gonçalo? Moro no Porto Novo. Porto Novo, né? Eu trabalhei ali eu fui rodoviário há muitos anos, eu trabalhei ali na Rio Ito. E para a rapaziada que está interagindo com a gente, que tem o Rafael, sabe disso aqui, nós temos muitos talentos aqui em Magé. E muitas das vezes é bom você frisar isso aqui. Hoje, né, você jogou ali em Xerém, você treinava em Xerém mesmo? Em Xerém, ou seja, a tua dificuldade é muito maior do que o rapaz que mora aqui, sabe disso, né? Sim. A passagem, com certeza. Né, Rafael? Você pegou uma dificuldade muito pior do que quem mora aqui. Para quem já mora aqui, já tem uma dificuldade, né? Você pegou, na minha opinião, assim, pior, né? Foi difícil, assim, manter como é que esse período, assim, de transporte, como é que era? Foi difícil? Era cansativo, por quê? Porque eu estudava também. Então, você estuda, aí tem que treinar, ou treina antes e depois vai estudar. Aí a distância é complicado conciliar isso. A minha sorte é que eu tive sempre minha família do meu lado, minha família sempre me apoiando. Então, de vez em quando bate aquela vontade de, não vou, não tô afim, tô cansado hoje, não quero mais. Só que aí meus pais sempre, meu irmão também, sempre me dando força. Eles me ajudaram com isso, mas era cansativo. Cansativo, né? E o Neverton? Opa, primeiramente, boa noite. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Abrindo as portas para nós estar falando um pouco de futebol, né? Que a gente gosta muito. Né? Iniciei minha carreira aqui no Clube do Rio de Janeiro, né? Que é aqui em Pau Grande, aqui mesmo. E logo em seguida recebi uma proposta para ir para o Paraná Clube. Para a Bahia, né? Fui para a Bahia com o Alexandre Sebem, que era da seleção brasileira. E chegando lá, ficamos uns 8 meses no Bahia e
recebi uma proposta para um Paraná Clube, onde eu me profissionalizei e logo em seguida já assinamos um contrato longo e tive a oportunidade de trabalhar com diversos jogadores experientes, como o Lúcio Flávio, né? Tive a oportunidade de conhecer bastante pessoas e logo em seguida tinha uma proposta da Coreia do Sul, fui para a Coreia, passei um ano na Coreia do Sul, onde tive uma experiência muito grande, né? Experiência boa, onde amadureci bastante, né? Como a gente costuma dizer, né? Aqui no Brasil a gente futebol de uma forma e lá encontrei de outra, a cultura é diferente, né? E tive essa oportunidade. Retornei ao Brasil, fui para o Luverdense, onde eu tive a oportunidade de ser campeão estadual no Luverdense. Depois saí do Luverdense, fui para o Salgueiro de Pernambuco, joguei brasileiro e outros campeonatos, Copa do Brasil. E depois fui para o Ipiranga de Erechim, aí fui para o Ipiranga. Retornei do Ipiranga, fiquei um tempo, né, um período sem atuar, né, onde o Rafael estava arrumando algumas coisas interessantes, né, porque muitas das vezes o jogador, né, se for por ele, como você tinha falado no início, né, o jogador quer tomar a decisão dele e acaba tomando a decisão errada, né, e graças a Deus sempre tive o Rafael para dar esse guio, né, essa orientação, uma orientação que é muito importante, né, a gente precisa. E essa é a minha trajetória, e sempre nessa luta, né. É verdade. O Jonathan Marins é sócio do Rafael, né? Isso. Jonathan, fala um pouco aí como é que foi essa parceria de vocês dois aí, tu já estava nesse ramo, como é que funciona vocês dois aí? Boa noite a todos, agradecendo pela oportunidade de estar abrindo a porta aqui para a gente falar um pouco de futebol, esse assunto que mexe com todos nós brasileiros apaixonados pelo futebol. Minha trajetória no futebol, eu fui atleta profissional também. Comecei muito novo, no futsal também no Botafogo, tive uma passagem do Botafogo até os meus 14 anos de idade. Depois eu fui para o Duque de Caxias, na qual eu joguei o estadual. E logo em seguida foi quando eu conheci o Neverton Rafael, isso há 8 anos atrás, né? 8 anos. 8 anos atrás praticamente, quando eu fui para o Paraná Clube, onde tive a oportunidade de ir para as categorias de base do Paraná Clube. E aí é que entra o planejamento de carreira e você ter pessoas certas do lado. Quando eu fui para o Paraná Clube, eu encontrei lá isso que eu passo para os meus atletas hoje, os nossos atletas que a gente trabalha, sobre planejamento de carreira e pessoas sérias do lado. Eu não tive, encontrei muita dificuldade no meu agente na época. Era um cara muito conhecido, não vou falar aqui para expor o nome dele, mas era um cara muito conhecido na cidade de Curitiba e acabou não dando suporte e depois de outras situações que aconteceu dentro do próprio Clube Paraná, que foi muito infeliz, né? E aí foi quando eu conheci o Rafael. O Rafael já conhecia o Neverton, o Rafael inclusive me ajudou em alguns clubes que eu passei, tive uma passagem muito curta pelo Paraguai, onde foi uma experiência boa para mim, não só profissionalmente, mas por ser humano, né? Aprendizado. E foi quando eu recebi uma proposta de compor uma empresa juntamente com o Rafael, que ele já estava nesse meio, né? E aí ele fez o convite, foi quando eu recebi esse convite e comecei a trabalhar juntamente com ele nessa empresa, na qual foi uma oportunidade única, uma experiência muito positiva para mim, foi onde abriu as portas, né, para me intermediar. E logo em seguida eu fui buscando conhecimento, fizemos o curso junto de gestão na CBF e graças a Deus hoje está tomando uma proporção muito boa. Hoje a gente tem atleta no Flamengo, temos atleta hoje no Grêmio, Internacional, temos atleta no Vasco, Botafogo, nas categorias de base, e hoje a gente é muito bem relacionado com a maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro e com as grandes empresas também do mundo hoje do futebol. Isso é muito interessante, é você abrir o seu relacionamento. E hoje a gente tem uma parceria muito boa com essas empresas renomadas no mercado, que possa estar fazendo essa parceria e engrenar juntamente a carreira desses meninos. Ô Jonathan, tu falou que foi jogador profissional, né? Sim, sim. Hoje essa garotada, até pela tua experiência, né? Tipo assim, a dificuldade que você passou, hoje você consegue amenizar e resolver muitas dificuldades que você passou, né? Claro, com certeza. Isso eu falo para os meninos que trabalham comigo. Eu falo o seguinte, falei, cara, a minha experiência de vida como atleta profissional, como um agente do meu lado, não foi positiva.
Aconteceu diversas situações de dificuldade mesmo, até na época que eu jogava, que eu não tinha, se não fosse minha família do meu lado, as pessoas que estavam ao meu redor, como meu pai, minha tia, que sempre me apoiaram, eu realmente iria abrir mão, desistir, não saberia nem do meu futuro hoje. Mas graças a Deus eu tive uma família muito estruturada, que sempre me apoiou, sempre me orientou, e não tive uma experiência muito positiva com o intermediário. Na verdade, um ano de 2014, né? Sim. Foi um ano assim, na qual era um ano dos sonhos. Eu subi para o profissional do Paraná Clube, foi quando o meu intermediário assinou um contrato comigo, e eu fiquei, na verdade foram 6 meses sem poder atuar, vivendo numa parte hotel que o clube cedia, né? Mas sem poder atuar, e outras situações que ele fez dentro do clube, que depois ficamos sabendo, né? E eu oriento hoje os atletas que eu trabalho, falo, cara, tem que ser dessa forma, sempre com clareza. Aqui eu falo para os meninos, falei, cara, aqui é uma família, fazer um planejamento adequado juntamente com a sua família, ser o maior transparente possível, porque eu já fui enganado no futebol, isso é bom frisar isso. Eu já fui enganado por alguns intermediários que trabalhou comigo, e quando eu comecei a atuar nesse mercado, eu falei, cara, é uma coisa que eu não vou fazer, é enganar essa molecada, esses jovens que querem uma oportunidade, querem alcançar, dar uma casa para sua família, querem mudar, né, a trajetória da sua família. Eu falei, cara, é para trilhar um caminho e fazer da maneira certa, de uma maneira profissional. Se não for de uma maneira profissional, eu nem quero atuar nesse mercado. E graças a Deus eu estou tendo experiências muito positivas hoje aqui no Rio de Janeiro, que está atuando nesse mercado, ser um dos intermediários mais novos hoje aqui no Rio. Meu trabalho vem sendo reconhecido Brasil afora, já pude fazer intermediação para fora do Brasil, outras parcerias que a gente vem colhendo com o tempo, e isso é muito positivo. É verdade. Rafael, você jogou bola também, Rafael? Não, enganei um pouquinho, né? Jogou não, a galera aí quando fala do Rafael aí, né, a galera aí respeita aí. Meu apelido é Romarinho, né? Então já dá pra ver, né? Romarinho, eu não vejo. Romarinho é porque a conta não é a conta bancária do Romário, né? Não, jogou, né? Jogava uma bola. Não cheguei a jogar assim profissionalmente, bati a pelada mesmo, mas sem compromisso nenhum. E não tive essa experiência, mas dentro do que foi falado, vou até frisar aqui um conto do Jonathan, que hoje, graças a Deus, ele tá fazendo um trabalho. Nós temos alguns trabalhos em comuns, em parcerias, e outros que ele faz sozinho com a empresa dele. E na época que eu convidei o Jonathan para ir para a empresa que eu estava, que era uma empresa também renomada, ele vendia Rinodê. Então eu falei assim, Jonathan, vamos tentar vender jogador que vai ser melhor do que Rinodê. E hoje está aí, graças a Deus tá fazendo, tá dando muito certo. E está fazendo um excelente trabalho. Hoje ele entra nos clubes de Série A, Série B, como ele frisou, tem contatos com grandes empresas, grandes empresários também. E é isso que é gratificante, né? Você procurar o conhecimento, procurar estudar, para que você possa desenvolver um bom trabalho, até para a experiência, para passar para os atletas, os nossos clientes, né, que algumas situações que nem sempre a família pode dar esse discernimento. Então às vezes o próprio atleta procura um apoio com a gente, né, entendeu? Então bastante glorificante. Ô Rafael, a Isus tem 6 anos, né? Então cobrindo aqui o esporte amador, já fiz jogos do Fluminense, né? Jogos assim de Série A, mas que você frisou e explicar para essa garotada nova, o Peixe, o Neve, seguinte, porque eu mesmo, de fora assim, sem leigo, né? Palavra correta, leigo, sem entender como é que funciona. Aí você, muitas das vezes, você vê uns garotos bons de bola, entendeu, Jonathan? E você não entende assim por que assim, no meu ver, sem conhecimento, leigo, né? O trabalho nosso é filmar. Você não vira, né? Por que esse garoto
não alavanca no futebol. Tem tudo para dar certo e, assim, no meu ver. E por que ele não anda, né? Olha. Você já com a experiência, tu pode explicar mais qual é o processo que esse garoto precisa, Rafael, para ele alavancar no futebol. Certo. Então, hoje, ser jogador de futebol é fácil. Agora, ser atleta de futebol é muito difícil. Né? Uma das coisas que é o mais importante, primeiro, muitas das vezes o próprio atleta ele não vira e não consegue chegar, né, na questão profissional, no caso o profissional, por vários fatores. Uma, às vezes, é a condição financeira da própria família. Entendeu? De estar, por exemplo, hoje se um garoto daqui de Magé, o Fragoso, Piabetá, ele treina no Ninho do Urubu, e se ele não tiver a ajuda do próprio Flamengo, mais ou menos ele vai gastar por dia de passagem em uma base de 40, 50 reais para comer alguma coisa. Né? Então não é toda a família que tem essa condição, certo? E a outra é a questão também do próprio atleta, do próprio jogador, ele assumir a responsabilidade. Né? Então, no caso do Peixe, o Peixe mora em São Gonçalo, vinha treinar em Xerém, certo? Isso aconteceu também com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior em São Gonçalo também e treinava todo dia na Gávea e depois passou para o Ninho do Urubu. E até lá ele não era o Vinícius Júnior. Concorda comigo? Então, muitas das vezes é o querer do próprio atleta, é a força de vontade, porque a desculpa, o jogador ele coloca desculpa em tudo, menos nele. Né? Ah, eu não posso isso, eu não posso. O Jonathan trabalha com um atleta que é o Ramon, que é o melhor lateral esquerdo 01 do Brasil, lateral do Flamengo e lateral da seleção sub-20. E ele acordava de São João, né? Ele mora em São João, Vila dos Teles. Ele acordava 3 horas da manhã para ir para o Ninho. Agora, pergunta se algum jogador que ele quer estar no Flamengo, mas ele não quer pagar o preço. É verdade. Né? Então, muitas das vezes, o atleta ele tem que renunciar uma festa, ele tem que renunciar um Natal com a família, ele tem que renunciar um Ano Novo, ele tem que renunciar um casamento do irmão. Entendeu? Então, para você conseguir o seu objetivo, existe renúncia. Entendeu? É renunciar a muitas coisas. E hoje, o atleta de futebol, o jogador de futebol, cada vez mais ele está mais novo. Entendeu? A cobrança ele já vem num garoto de 5 anos de um clube grande. Se você vê um sub-11 do Fluminense, do Vasco, Botafogo e Flamengo, é coisa absurda. A cobrança, a dedicação, o profissionalismo que um garoto de 10, 11 anos tem. Que é a mesma para que esses moldes, quando ele chegar no profissional, ele já saber o que ele tem que fazer. Tá me entendendo? Então, assim, muitas das vezes, o futebol amador, ele tem muitos craques. E geralmente existe aquele discurso, né? Poxa, o fulano de tal do clube X ou da comunidade tal é melhor do que o Obina. Beleza, pode ser melhor do que o Obina, mas será que ele pagou o preço que o Obina pagou? Será que ele pagou o preço que um Guerreiro pagou? Será que ele pagou o preço que tantos outros jogadores que são criticados por alguns jogadores amadores, né? Não criticando, mas será que ele pagou esse preço? Deixou de curtir? Foi lá treinar, fazer os treinamentos certos, academia, suplementação, alimentação, entendeu? Então são muitos fatores para um garoto chegar, entendeu? Não é só, eu estava até conversando com você antes, né? Mas aqui da localidade nós temos a maior referência do século é o Carlos Alberto, que é daqui de Maria. Né? Então o Carlos Alberto, hoje ele é o Carlos Alberto porque ele pagou um preço. Pagou o preço, verdade. Entendeu? Eu lembro que eu morava próximo, né, do Carlos Alberto. Então eu lembro que eu sou professor de educação física formado, né? E eu ia dar aula na academia, o Carlos Alberto 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, ele estava lá com a camisa de escola para ir para Xerém, para não pagar passagem.
Tá me entendendo? Então, assim, com 18 anos, daqui a pouco o Carlos Alberto no Fluminense em 2002 para 2003, daqui a pouco campeão da Champions League, campeão mundial, campeão da português, e é o Carlos Alberto que é hoje. Agora eu te pergunto, quantos Carlos Alberto não tem em Magé? Quantos Juan, que hoje está no Orlando City, não tem em Magé? É verdade. Tá me entendendo? Então é o pagar o preço para você usufruir do que você busca para você. É verdade. Aqui na nossa região aqui de Magé, já houve caso, Peixe, de... Você joga de quê, Peixe? Lateral direito. Lateral direito? Atacante. Atacante? Já aconteceu casos aqui de empresário, ô Peixe, conhecido meu aqui, pegar um garoto aqui da localidade e falar assim pra ele assim, olha, eu vou investir em você. Pô, cara, hoje, tipo assim, o empresário, muitas das vezes ele tem essa força de vontade de ajudar, mas não tem o conhecimento que o Rafael tem, que o Jonathan tem. Ele com certeza vai procurar um intermediário, que é o Jonathan, o Jonathan ou o Rafael, para saber o processo. Mas o primeiro passo já foi dado, né, Rafael? Sim, claro. De ele aceitar um camarada que queira ajudar. E tô falando que eu já presenciei isso, aqui dentro de Magé. E o primeiro passo do cara é o cara falar assim o seguinte para ele, Rafael, olha, a partir de hoje, eu não quero te ver nas resenhas, né, que fala, né, nas resenhas, nas baladinhas, nas baladas, eu não te quero mais te ver, porque se eu ver você na madrugada, na choperia, ou na rua, tal, eu não vou investir em você. E o que o camarada fez? Vai pra choperia. Tô falando de colega assim, falou na frente do camarada assim, ó, já tentei ajudar ele 2 vezes. Perguntei ele por quê, porque até eu falei pro cara, pô, cara, o cara joga pra caramba, mano. Você tem umas condições boas que você não ajuda o cara a formar Marco Aurélio? E aí, pior, o Peixe, o Neves, que eu não sabia. E ele me chamou e falou assim, vem cá, quantas vezes eu tentei te ajudar? Aí o cara, o moleque, ficou assim meio sem graça, quantas vezes? 2. O que eu falei pra você, que eu não queria você aonde? Sabe por quê, Marco Aurélio? Foi isso que você falou, o Rafael. O camarada ser um Carlos Alberto, para ele ser Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, cara. Sim, Eu costumo... Igual você falou, tu sofreu por isso, né, o Com Peixe? certeza, passei muito por isso. Eu converso sobre isso com meu pai sempre. Meus amigos até hoje eu estou de férias. Eu me apresento no mês que vem no clube. E saí fim de semana para encontrar os amigos e tal. Meu pai, não, tá seguindo demais. Então eu falei, maneiro, pai, tô de férias. Ele, não, mas ó, dá uma segurada. Eu falei, ok, tranquilo, vou dar uma segurada. Porque eu, quando era mais novo, eu perdi aniversário de amigo, eu perdi baladinha. Eu acordava, era 4h30, 5 horas da manhã, para pegar um ônibus de 5h40 para vir para Nova Iguaçu. Ficava 2 horas no trânsito de ônibus. Quando eu acordava, a galera tava chegando em casa, entendeu? Da balada. E eu saindo pro treino. Eu abri mão de muitas coisas. É o que ele falou, entendeu? Eu acredito que o Neverton também tem abrido mão de muitas coisas, entendeu? Eu abri mão de muita coisa até hoje. Eu quase perdi casamento do meu irmão. Perdi aniversário do meu pai esse ano até, rapaz. Perdi aniversário do meu pai, perdi aniversário da minha mãe. Entendeu? Mas é aquilo, é o preço que a gente paga. É o preço. Por mais que tenha o Rafael, entendeu? O Jonathan querendo ajudar, a gente tem que se ajudar. A gente tem que querer aquilo. Não adianta só as pessoas querendo, nossa família querer, falar, ó, você joga demais. Só que se eu não quiser, e se eu não for, não me esforçar pra isso, as coisas não acontecem, entendeu? Verdade. Aí, Neves, você é atacante, né? Geralmente, no futebol, assim, eu acho que no geral, né? Não tem muitas posições assim, porque às vezes o cara fala assim, a posição... No futebol toda posição é importante, né? Porque às vezes um lateral, como é que tentar explicar aqui? Vamos falar assim, ele fala assim, o brabo, você é um lateral brabo, né? Porque tem, né, Rafael? Às vezes tem aquele time assim que o cara, o lateral é o lateral mesmo. Se o cara não vai. Tem o lateral mochila. Tem aquele lateral que ele não vai, ele desbanca todo mundo, né? Todo mundo já fica, pô, o cara não veio, pá. E o atacante, então, sim, ferrou, cara, né? sim. Tipo assim, o cara, o homem gol do time é o atacante, né, Débora? E tipo assim, abrir mão de tudo, assim, porra, ter da família é complicado, né? Bastante, como vem falando aqui, já passei muitas situações assim, super complicadas, de perder até ente querido mesmo assim na família, né, e pessoas que realmente me ajudavam ali quando eu estava começando, e você tá longe, você não poder, né, você vir ver a pessoa, né, você não poder, então assim, e tá com os amigos, porque o jogador, ele é carente daquilo, né? Muitas pessoas acham, o cara tá lá, o cara tá jogando, tá ganhando teu dinheiro. Mas não somos carentes de um abraço, de uma palavra de um pai, de um irmão, né? Então assim, a gente sente muita falta. Então assim, a gente abdica disso tudo
para buscar, porque todo jogador sonha com uma seleção brasileira, né? Sonha com a seleção brasileira, sonha com um grande clube como o Flamengo, os clubes da Europa. Então, assim, e para você chegar, realmente você tem que tirar algumas coisas de lado e focar realmente no seu objetivo, né? Que é o alvo, que é chegar em um grande clube. Então, assim, como está frisando aqui bastante, realmente as garotadas novas e os mais experientes também tem que abdicar para você conseguir ser bem sucedido na vida, né? Você tem que deixar algumas coisas de lado. Então é isso, eu acho que o jogador ele tem que assumir a responsabilidade, né? Ele tem que assumir, ele não ficar buscando uma culpa em alguém, o meu treinador não gostou de mim, eu acho que... Então, assim, a gente às vezes busca muita desculpa, né? Ou quem está aqui mesmo, assim, num bairro, e ele começa, o cara chegou lá com um carrão, não, mentira. Chegou lá, talvez você não deu o seu máximo. Sim. Você não deu o seu máximo, chegou lá, não deu o teu máximo, você não vai ficar, meu amigo. Então, assim, aí ele procura um meio de falar, não, o cara chegou com um carrão, com um empresário, aí ele ficou, eu não fiquei. Aí se você for saber realmente, ele sabe que ele está mentindo para ele mesmo. Então, assim, eu acho que o jogador de futebol, o atleta, ele tem que realmente focar naquilo que ele quer, né? Isso acaba virando uma cultura do atleta, do menino que sonha em ser um atleta profissional de alto nível. Isso virou uma cultura do brasileiro. Porque onde você vai, você escuta isso, né? Não, porque esse aqui tinha muito talento, mas chegou com o empresário. Ou chegou, então aquele lá, chegou com um carrão. Aí eu vou citar aqui diversos nomes que não saíram do nada. Você acha que o Vinícius Júnior chegou com alguém? Você acha que o Felipe Coutinho chegou com alguém? O Neymar chegou com alguém? O Renier, o Rodrigo? Então, assim, são atletas mesmo. Os clubes querem o atleta da comunidade. Ele quer um menino de 11, 10 anos de idade que saiu do nada para conseguir atingir coisas maiores na carreira dele. E a gente ouve muito isso. E foi o que o Neverton falou, é pagar o preço. O Peixe também, eu vou passar aqui, uma coisa que pode ser muito simples, mas faz a diferença na carreira de um atleta, que é um planejamento correto. Quando eu sentei com um dos maiores intermediadores do país, e ele me passou isso aqui, ele falou, cara, todo atleta precisa disso aqui, é de um planejamento de carreira. Menino com 12, 13 anos de idade, se ele entender que ele precisa pagar o preço durante 5, 10 anos da sua vida para poder colher futuramente, é a grande virada, é a chave. Eu tô falando aqui, tá um menino do Grêmio que tá me ligando, tá jogando a Aldeia Cup em Recife, deve estar me ligando para falar um pouco da notícia do jogo lá. Então, assim, eu vou citar aqui vou enfatizar aqui seis situações que um atleta profissional precisa, e o garoto precisa. É um planejamento de carreira básico para um menino que a gente tem no Flamengo hoje de 15 anos de idade. E se ele entender isso nos próximos 5 a 10 anos, ele focar e trabalhar isso, ele consegue chegar. Porque não basta ter só potencial, né, Peixe? Neverton sabe disso. Porque muitos a gente vê que tem muito talento, muito potencial e fica pelo meio do caminho. E eles hoje já conseguiram atingir uma etapa já na carreira deles, já atingiu uma equipe profissional, já pode glorificar. E já são vencedores por isso. Porque é muito difícil hoje um atleta se tornar profissional. É uma das profissões, né? Isso, jogar. O atleta de futebol hoje é uma das profissões mais difíceis. Sim. Você pegar 100 meninos de uma comunidade, os 100 vai querer dizer, vai falar para você que quer ser um atleta profissional, quer ser um jogador de futebol. E o que eu coloco aqui para os meninos que trabalham com a gente é um planejamento, uma gestão de carreira. A gente cita aqui Deus em primeiro lugar, acho que é a base de tudo. É a família tá apoiando, é o pai, a mãe, é o tio, orientar, conversar, abrir a mente daquele menino. É uma gestão, que é o staff por trás, é você pegar o garoto e falar, igual você falou, não adianta eu querer ajudar, o atleta tem que se ajudar em si. E você tem que passar para ele o correto, falar, cara, você tem que pagar o preço. Não adianta chegar 11 horas da noite, meia-noite, você querer ficar na internet conversando fiado, sendo que amanhã você tem treino. Então o atleta ele tem que se conscientizar, que fala, cara, vai dar aqui meia-noite, eu já tenho que estar dormindo
porque amanhã eu tenho treino, amanhã eu tenho um jogo, eu tenho que pagar o meu preço. Não adianta eu ficar falando, a família, ele que tem que se conscientizar e falar assim, não, eu tenho que dormir cedo. E é o técnico, é trabalhar todos os dias, se aprimorar cada vez mais nos treinamentos, treinar, se doar ao máximo. Eu falo para os meninos, não é um leão por dia, são 50 leões por dia, que você tem milhares ali querendo tá no seu lugar. Eu falei hoje para o menino que trabalha comigo no Grêmio, ele vai jogar a semifinal da Aldeia Cup, eu falei, cara, dá o seu melhor, joga como se fosse a última partida da sua vida. Porque eu não estou falando de 10, estou falando de 20, eu estou falando de milhões de garotos hoje da sua idade queria estar tendo essa oportunidade de jogar numa camisa que nem a do Grêmio, de estar numa competição a nível nacional que tem diversos olheiros do país inteiro, do mundo todo. E todo dia chega jogador. E todos os dias chega jogador. Todo dia chega jogador. É o mental, isso é muito importante, porque você tem que trabalhar a cabeça do menino a todo tempo, é você sentar com ele, é a família sentar, orientar cada vez mais, porque acho que ano passado, né, que a gente foi em BH, foi. Tive a oportunidade de conversar com o gestor do São Paulo, e ele falou assim, Jonathan, esse meu time aqui, Sub-17, é um timaço de São Paulo, cerca de 3% consegue atingir um nível no São Paulo, um nível profissional. E muitas das vezes o garoto fica pelo meio do caminho por causa disso aqui, a cabeça. Tem tudo para chegar, qualidade, tudo, mas mentalmente muitas das vezes o garoto é fraco, você tem que orientar todas as vezes. Entrou numa partida que não foi tão bem, ele saber que na próxima ele tem que levantar a cabeça e continuar trabalhando, que vai melhorar. E o físico também, que a gente fala que o atleta tem que cuidar do físico dele, é o corpo dele, é o instrumento de trabalho. Ele não pode achar que eu vou treinar amanhã, hoje eu posso sair para tomar um chopp com os meus amigos. Tem um momento certo dele tomar o chopp dele. Ninguém está dizendo que ele vai ser escravo do trabalho dele, não. Mas é a profissão dele. Ele tem que pagar um preço. Você pegar um cirurgião antes de assumir o plantão, ele não vai poder beber. Se você colocar, são os riscos que a profissão te traz, né? Então, assim, ele tem que pagar o preço, ele tem que abrir mão de noite, tem que abrir mão de namorar, muitas das vezes, para desempenhar o melhor papel dentro de campo e conseguir atingir o que ele traçou lá atrás para a carreira dele. Isso é muito importante. É verdade. Estou com meu amigo aqui, o Robson do Cachorrão Monstro. Conhece o Robson, jogador? Robson é jogador também, ó. Robson viajou lá para fora, lá veio Robson do Cachorrão Monstro. Fica ali na Avenida do Automóvel Clube. É atleta profissional, foi profissional, já foi lá fora lá também, lá, Robson. Tá na luta também, Rafael, tá na luta dele aí. Mais um garoto que corre atrás aí, trouxe um lanche pra gente aí, rapaziada aí, tá sempre dando essa força pra gente aqui. Além de tudo, é isso que a gente tá falando, né? A dificuldade em si, né? Em geral, né? Em geral, o camarada, como você falou, a dificuldade que muitas das vezes se encontra o camarada manter. Eu conheço muita história aqui disso aqui, que o cara às vezes consegue, mas não consegue ter uma renda. Sim. Agora, Rafael, um assunto que foi abordado aqui no início foi o seguinte, falando de empresário, né? Que muitas das vezes chega um cara do carrão e tal. Isso influencia ou não no futebol, às vezes, assim, um empresário de nome? De tirar muitas das vezes assim a oportunidade de outro. Tira, acontece ou não? O que acontece? O futebol, às vezes, não é só o talento do atleta, certo? E muitas das vezes não é a questão do garoto ter um empresário, mas sim ele entender que ele está acompanhado de uma pessoa que tem credibilidade e uma pessoa parceira do clube. Lembrando e ratificando que se o garoto for bom e for de nível, dificilmente ele não fica num clube. Entendeu? Então, como o Jonathan falou anteriormente, a questão hoje do atleta que vai chega, né, com o empresário, seja com carrão, ou até o pai com carrão, né, esses mitos. Se hoje você, por exemplo, vamos citar, vocês dois podem até
confirmar isso, né? Praticamente do elenco que você jogou no Vasco, né, que foram muitos, Matheus Pet, Andrei, Douglas Luiz, Aya, Vander, enfim, vários. Todos fizeram peneira. Então, assim, todos tiveram dificuldade. O Douglas mora na Nova Holanda, né? Nova Holanda. Parque União ali. E chegou tarde, assim, aliás, no futebol. Porque ele tinha 15 anos, acho, 16. Pô, 15 anos é tarde? Sim. Então, o futebol é muito tarde. Muito tarde. Pra gente, 15 anos é Caraca. garoto ainda, entendeu? Mas pro futebol, você Hoje com 15 anos, você já... Você pega hoje um garoto com 5 anos de idade, quando ele atingir 15 anos de idade, o garoto com 5 anos de idade hoje está no Vasco, no Flamengo, quando ele atingir 15 anos, ele já tem 10 anos de clube. Então, uma viagem internacional, jogar contra clubes europeus, jogar contra clubes brasileiros, isso já se torna normal na cabeça de um garoto de 15 anos. E você pegar um garoto de 15 anos que nunca vivenciou isso e tentar, nunca teve essa experiência, e implantar isso dentro da cabeça dele, até mesmo o clube fala, pô, não, a gente já está com esse atleta aqui, já tem 10 anos, olha o investimento que o clube já fez. Não, verdade, não. Então, tem um jogador... não é impossível. Se for para parar para pensar, vou citar vários casos aqui de atletas que conseguiram atingir o nível profissional e atingiu com 21, 22 anos de idade, mas hoje com 15 anos de idade ele tem que correr. Tem que correr porque já está um pouco atrasado. Não é dizer que não consiga, né? Que não consiga. Às vezes não vai conseguir, por exemplo, chegar no Flamengo, no Botafogo. Não chega não? Não é que não consiga, mas às vezes ele consegue entender ou tem a oportunidade em outro estado, ou até em outro país. Então, às vezes um garoto desse que, por exemplo, o Peixe tem uma qualidade absurda, é um lateral agudo, de uma força tremenda, entendeu? E quando surgiu a oportunidade de levar ele para o Olímpia, que o Olímpia hoje é um clube do Anderson Talisca, que jogou no Benfica, hoje está na China, e jogador da seleção brasileira. Então ele comprou esse clube, o projeto lá é um projeto ambicioso e audacioso, tem toda a estrutura, e assim, quando surgiu a oportunidade, eu passei para o Peixe, passei para o pai dele, entendeu? Todo um projeto. Pô, mas lá o clube esse ano ele ficou em segundo lugar, né? Subiu porque na Bahia a segunda divisão só sobe um. Então, dentro disso, não fizeram uma má campanha. Não, pô. Entendeu? Só perderam a final. E só sobe um. A melhor campanha era deles. Era para ter subido. Só que hoje o projeto... Não teve vantagem não nesse jogo da final? Não? Então, teve o primeiro jogo, ganhamos de 2-1, 3-1 acho. E o segundo jogo perdemos de 3-0. Puta que não. Não, mas não teve um empate não? O fator empate? Não teve. Pô, caiu um golzinho, né? Isso aí. Então, assim, a questão hoje é se o jogador ele entender, ele saiu do Flamengo, por exemplo, último ano de sub-20, e eu falo para ele, vamos lá pro Olímpia, um clube da segunda divisão, da Bahia, às vezes um desse ele não quer entender. Só que primeiro ele tem que entender o projeto do clube. Ele tem que saber quem são as pessoas que estão no clube. Entendeu? O diretor hoje do clube é o Ivan, que tem 15 anos entre Bahia e Vitória. Diretor. Então, assim, só nessa competição eles conseguiram fazer negócios com, se eu não me engano, com 3 ou 4 jogadores. Trouxeram com Vitória, Bahia, outros clubes grandes, maiores. Então, assim, é o jogador também entender que tem que dar um passo para trás para dar 10 para frente. Verdade. Aí, Rafael, esse fator que o Jonathan falou aí, realmente é interessante mesmo. Como eu estou falando, muitas das vezes, a pessoa que está de fora olhando, fala assim, pô, vou botar um garoto desse assim, vou botar 20 anos, vamos botar 20 anos numa idade que possa já jogar profissionalmente, né? E um clássico, às vezes, não vou botar nem um clássico brabo, pesado não, mas vamos botar um jogo de decisão, assim, um América e o Flamengo e um América, por exemplo. O Flamengo precisa ganhar ali. Pô, é um clássico, né? A torcida lota e tal, mas não é aquele clássico com Flamengo e Vasco. Vê se tu tá entendendo o que eu tô falando.
E às vezes a gente pensa assim, o garoto entra mal, às vezes entra mal, mas não é que ele entrou mal, é porque às vezes o psicológico dele, né, dá a entender isso, que o cara não está acostumado com isso, né? Aí tu vê quando é um preparo de uma criança toda, eu falo com meu filho, eu estou muito lá em Xerém, e eu faço filmagem muito sub-11, sub-13. Cara, eu vejo o treinamento do moleque ali, eu fico sem sacanagem, eu sou pai, pô. Sim. Eu fico apavorado de ver aqueles caras falando, eu falo, mas não é. É a cobrança de educar aqueles garotos e os pais ficam, né, Rafael? E os pais são neutros. É porque assim, vou citar até um exemplo, talvez você deve conhecer, tem o Mateuzinho, que mora em Santa Lúcia. Ele começou no Fluminense com 5 anos, hoje ele está com 13, olha quanto tempo ele já tem de clube grande, 8 anos. 8 anos, 8 anos com viagens fora do Rio, viagem só para os Estados Unidos, acho que é uma Florida Cup, alguma coisa assim, da categoria, ele já foi em 3 para os Estados Unidos. Um garoto na época ele foi com 11 anos. Então, aquela de Gold Cup que é em Goiás, todo ano o Fluminense vai. Campeão, ele já foi várias vezes campeão, melhor jogador. Então assim, esse garoto quando atingir 17, 18, 20 anos, ele entra no Maracanã lotado, é normal para ele. Normal, né? Para ele, normal. Já tá normal, tá me entendendo? Então assim, não existe ele não vai sentir como um garoto que tem um talento de uma comunidade que nunca vivenciou isso. Se ele colocar ele no Maracanã, ele não consegue, sabe, desenvolver. Então você tem um processo para ele, né? Eu tive um exemplo muito próximo de mim, que era o Evander. Muitas pessoas não gostavam do Evander. Eu conheço basicamente que não gostavam dele. Mas o Evander, ele era aquele cara que ele sabia controlar, sabe, as situações dentro do jogo. Jogo muito pegado, você olhava pro Evander, tipo, vontade de dar um choque e falar, pô, Evander, vamos, mano, sabe? Vambora. E ele, não, calma, tranquilo. E eu naquela, não, a gente precisa ganhar, fica tranquilo, que vai ganhar, a gente vai ganhar. Aí a bola bate no pé dele no meio de campo, ele dribla acerta o chute fora da área, sabe? Tranquilo, sereno, não é, pai? Sempre foi muito tranquilo, sereno. Então assim, por quê? Porque ele sempre esteve ali, cobrado ele sempre foi. O pai dele é empresário, o pai dele é empresário do Wagner Love, entendeu? Então ele sempre esteve no meio, jogando no Vasco, fazendo viagens, então ele foi moldado, é o que o João falou, ele foi moldado. Então ele já estava acostumado com aquela situação. Então, por mais que eu tenha jogado num time grande quando eu era mais novo, eu dei o que ele disse, um passo para trás, 2, para depois chegar lá de novo. Então eu fui pro Nova Iguaçu, jogava carioca quando o time grande, jogava normal. Mas ele fazia viagem, então ele era mais cobrado do que eu. Mais cobrado, entre aspas, porque a cobrança existia para mim também. Só que ele era bem mais cobrado do que eu. Então ele já estava acostumado com certas situações que eu não estava. Então eu, por mais que ele seja um ano mais novo do que eu ganhei muita experiência com ele. Com o Pet, com o Andrei, com o Alan, lateral esquerdo. Porque eles me passavam essa tranquilidade. Não, Peixe, fica tranquilo que uma hora vai entrar, a bola vai entrar. Tá difícil. Mas fica tranquilo que tudo vai se acertar, entendeu? Porque eles já passaram por situações assim, quando era mais novo. Aí, Neto, você é atacante, né? Tu falou, né? Sou. Atacante, eu vou te falar um negócio. Atacante no jogo não meteu gol, o negócio fica puto, né? Muito, né? É engraçado, né? Bastante, é bem assim mesmo, porque eu não era cobrado só pela torcida, não. Eu tinha em casa também, e o Rafael, o Jonathan sempre no meu pé também, porque eu era aquele atacante, sou atacante de lado, então assim, o atacante de lado ele é bastante cobrado pela marcação, né? De acompanhar o lateral. Então você, quando vai atacar, você às vezes chega sem força para finalizar. E eu sempre querendo ajudar na marcação e às vezes abdicava de atacar. E quando eu passei, eu vi mais eles, assim, sem rasgar cedo, até porque eu não tenho porquê isso, mas eles sempre puxando, pegando no meu pé, e eu comecei a atacar realmente. E eu comecei a fazer gol. E eu vi que ali era o caminho, né? Você buscar e parar de ser cobrado da forma que estava sendo cobrado, porque você balançou a rede, não tem cobrança. Então, sempre assim, e falando de pessoas experientes, assim, você ouvir e ter a tranquilidade, né? Quando eu trabalhei com pessoas como o Lúcio Flávio, o Reinaldo, os caras eles sempre falavam, como ele está falando assim, os caras tenham calma, o gol vai sair natural, as coisas acontecem natural, né? Se você tiver ali tranquilidade, focado no jogo, as coisas acontecem natural, o cara vai fazer o que ele ama, ser feliz e a bola entra da mesma forma. Não, é igual o Renato Gaúcho, gol de peito, né? Gol de barriga. Porque, não, no futebol a cobrança é de diversos lados, mas eu acho que o atacante sofre bastante. Ele sofre bastante. O atacante é sinistro. O atacante, o cara tá ali, o cara empatou o jogo 1 a 1, o cara, porque ele perdeu um gol ali, porque se ele tivesse não sei o quê, pão duro. Ô Neto, outra situação que acontece muito da gente que o Rafael e o Jonathan pode falar.
o Jonathan falou já aqui do preparo físico. O camarada profissional, ele tá no clube dele lá. Ele jogar um futebol extra, pesa pra ele? Na carreira dele? Tu acha que melhor ou não? Ele ajudar, ele lá de São Gonçalo lá, tem um time lá da comunidade lá, tal, ele vai jogar um time lá. Jogar um futebol eu não amador. sei lá como é que é lá o né? time dele lá. Certo. Mas aqui, por exemplo, o Campeonato Imagiense, que nós Certo. temos aqui, aí eu conheço o Peixe joga pra caramba, aí eu vou, Peixe, vou te ajudar o caramba, aí assino o Peixe. Tu é contra de jogar uma bola comigo aqui? O que acontece? Eu sou contra, por quê? São situações que podem acontecer na carreira dele que eu acho que o momento, existe um momento para tudo, né? Existe um momento, por exemplo, final de ano, existe um momento para ele jogar uma pelada, se divertir e tudo mais. Mas nesse meio termo, antes do final do ano, né, antes de acabar a competição, eu acho que o jogador, o atleta profissional, ele não tem que jogar pelada. Por quê? O clube faz um investimento no atleta, tem todo um respaldo, todo um carinho com o atleta vai e se machuca numa pelada. Verdade. E às vezes deixa de ajudar o próprio clube que está pagando o salário dele. Então, assim, se o jogador ele tem contrato, ele tem um compromisso, ele é profissional, eu acho que, na minha opinião, não é o certo. Ele vai dificultar o camarada de qualquer jeito, claro, né? Igual você tá falando aqui. Eu falei essa pergunta. E até porque, desculpa te cortar, Marco, o que acontece? Existe dois fatores, né, dentro de uma situação amador, que ele é profissional e ele joga um amador. Se ele for mal, esse jogador aí é profissional da onde? Então, eu acho que é melhor evitar algumas situações. Entendeu? Até porque ele não vai dar o máximo dele. Concorda comigo? Ele não vai dar o máximo dele. Ele vai dar o máximo dele defendendo o clube dele, defendendo uma competição, defendendo uma partida onde vale 3 pontos e o futuro dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que existe um momento. O momento tô de férias, vou lá jogar uma pelada. Jogar uma pelada com os amigos, bater uma bola, fazer o que for. Tá certo, sim. Agora, enquanto ele está trabalhando e defendendo o clube que está pagando o salário dele, e ele quer que ele cresça, quer que ele seja vendido para que o clube também possa ganhar com isso, acho que não tem por que ele jogar uma pelada, entendeu? Tá certo, sim. Eu falei essa pergunta assim porque tem situações assim. Muitos jogadores fazem isso. Não, Peixe, não estou querendo deixar isso sair justa não. Até porque eu sou defensor, igual eu falei aqui. Eu sou jogo que queria melhor. tá certo mesmo. Sabe por quê, ô Neto? Eu sou defensor de quê? Do futebol amador, do futebol que o camarada ele se profissionalize futuramente, certo? Então, eu acho o seguinte, igual eu tenho o intermediário Rafael, tenho o Jonathan hoje, que olha pro garoto que investe naquele jovem ali para ser profissional. Sim. Nada mais justo, igual você está falando aqui do início, que ele se dedique naquilo ali. Eu acho que desde o momento que se ele faz isso, ele não vai render no outro dia um jogo de domingo. Geralmente esses jogos de vocês são terça, quarta, né? Segunda, o camarada vai e toma uma pancada. E é mais pegado. E tem mais pegada. E tem Claro. outro fator igual você falou. O Peixe, lateral. Aí o camarada chega e fala assim, esse garoto aí ele joga no Nova Iguaçu. O camarada vai marcar ele firme mesmo. Claro, sabe isso, claro. né, Pedro? E Ele às vai te vezes marcar firme mesmo. E às vezes até com má intenção, né? Sim. Eu tenho história de amigos meus, vocês conhecem certeza. O Thiago, ele é captador do Fluminense. Sabe quem é o Thiago? Thiago, sim. Então, o Thiago ele é lá de São Gonçalo. E ele parou de jogar bola justamente por causa disso. Ele ficou de férias. Onde ele estava jogando? Na Europa? Na Europa, Acho que ele estava no sub-21 do Chelsea, algo do tipo assim. Isso. E foi para São Gonçalo passar as férias. E nas férias rolou um futebolzinho com uma comunidade X contra a comunidade Y. Aí ele foi jogar na comunidade dele. Num dos primeiros lances ele pegou a bola, foi driblar o cara, muito habilidoso, foi driblar o cara quebrou o pé dele. E ele teve que parar de jogar bola porque a operação dele deu errado, olha. Assim, ele poderia operar o pé e voltar a jogar. Aham. Mas ele, quando operou o pé, já rescindiram o contrato com ele. Porque o clube não se responsabilizava pela lesão dele fora do clube.
Então ele já perdeu o contrato. E o clube sabe, se o cara se machucar, se for, sabe, porque tem profissionais na Sabe, área, né? fisiologia. Não, depois que caiu, assim, uma parada Não, desse tipo assim, sabe, não. Dá pra saber quando quando foi a lesão. Fora do clube, dá. Você vê acho que pela gravidade da lesão. É. Porque uma coisa é você torcer o pé, fraturar um pouco o pé. Outra coisa é você quebrar o pé e levar uma pancada. Sim. Entendeu? É diferente. É interessante, é bom que essa rapaziada aí, que tem umas garotadas que muitas das vezes, né, tem essa oportunidade sim. e até pela dificuldade, Peixe, igual você passou, né, tem passaram aí, e eles balançam, né, cara, muitas das vezes de... Uma proposta de ganhar R$100, R$200, entendeu? Isso aí. E coisa que eu costumo dizer o seguinte, o jogador de futebol, ele tem aquele ditado, ele dorme pobre e acorda rico. Tudo pode acontecer na carreira de um jogador de futebol. Tudo. Entendeu? Então, quando você está jogando profissionalmente, eu sempre falo para os atletas o seguinte, seja em treino, seja em jogo, você sempre tem que saber, isso no âmbito profissional, sempre tem que saber que do lado de fora, na arquibancada, pode ter alguém, um diretor, um grande empresário, alguém te olhando. Então você tem que sempre dar seu máximo, entende? Então eu sempre passo isso para eles, para que seja em treinamento, pô, chegou na hora, o treinador apitou, cara, vamos manter postura, vamos manter uma dedicação, um profissionalismo, acabou ali o treino, beleza, tem aquela resenha e tudo mais, mas dentro das 4 linhas, seja em treinamento, seja num jogo oficial, você tem que colocar a oportunidade, às vezes ela bate na sua porta bate 2, bate 3, bate 4, mas para algumas pessoas só bate uma só e olha lá, hein? Entende? É verdade mesmo, bate uma vez e aquela vez é a oportunidade de agarrar, né? Sim, claro. O cara não agarrou e muitas das vezes é a oportunidade de um chamado assim pro cara fazer um treino, muitas das vezes cai numa pelada num dia anterior, claro, o cara se machucou, ou tá com uma dor, uma lesão assim, não grave, mas que possa ir lá num teste lá. Prejudicar aquele teste dele, né, Rafael? Sim, claro. E tem um teste antes, né? Sim, tem exames, tem tudo antes de assinar um contrato, entendeu? Tem todo um ritual ali, né, para que, por exemplo, o Rodrigo Caio agora, foi ano passado, quando ele foi vendido para o Barcelona, ele jogando no São Paulo, acusou um problema no joelho. Barcelona desfez ele com o contrato. Né? Enviaram o contrato, acusou um problema no joelho dele. Aí logo em seguida ele, mesmo na Espanha, acho que foi pro Valência, né? Sevilha, acusou também. Mas só que ele estava jogando no São Paulo, Campeonato Brasileiro. Aí agora continua jogando, mas existe todo clube, antes de você assinar um contrato, você vai lá, faz um exame até para que o clube também tenha um respaldo. Verdade. Entendeu? Como que eu vou assinar um contrato com um jogador que está com a lesão que só vai curar daqui a um ano? Entende? Então, até para as margens de acerto. E hoje o futebol, a gente vê aí pelo Flamengo, pela gestão do Flamengo, pelas situações que o Flamengo está impondo, o futebol hoje não está mais amador como 40 anos atrás. Entendeu? Então está uma evolução muito grande. E se o atleta, tanto o atleta como o treinador, ele não buscar conhecimento, o atleta hoje, ele tem que ter um raciocínio rápido, uma leitura rápida de jogadas, entender a metodologia de trabalho do treinador. Entendeu? Então, se ele não entender isso, não tiver essa inteligência, ele também fica para trás. Entendeu? Porque tudo mudou. Hoje é tudo científico. Você tem os analistas de desempenho, né, as análises de desempenho, que todo treino é filmado e 1 hora depois já passa para os grupos dos atletas o que ele tem que fazer, quantos quilômetros ele correu no treino, o que ele precisa aprimorar. Então isso é chamado de análise de desempenho. Entende? Então assim, o futebol hoje não está mais corre lá, vamos correr, é coletivo, não é mais isso. Entendeu? Então o preparamento, né? Tem, muito, acho que está mais científico, né, Jonathan? Sim. Mais científico. Hoje eu acho que o futebol é 80% inteligência, 10% qualidade técnica e 10% físico.
entendeu? Então o futebol está muito evoluído. Acabou aquela história, né, Rafael, Não, do camarada daquela época do Romário. Acabou o Romário, não. Vou sair, mal. E eu treinar pra quê, né? Eu resolvo, acabou essa história. Não, o Romário hoje acho que não, claro, jogava pela qualidade técnica dele, que era muito grande, mas ele não ia ter essa liberdade toda. Hoje não teria. Não teria espaço para isso tudo. O que ele fazia, não vou treinar hoje. Hoje o futebol mudou. Eu tô para te falar que se fosse hoje ele começando hoje, se bobear, talvez ele nem vingaria. Isso aí, seria uma promessa. Seria uma promessa pelo próprio má comportamento do clube. Isso aí. O cara tem que ter seguir aquela risca, igual tá falando assim, aquela característica de ser um atleta profissional, você tem que fazer isso aqui. Não vou fazer. Igual o Romário aí, eu acreditei que sim, não seria nem pela qualidade técnica dele, mas pelo profissionalismo. Claro. Hoje, assim, ele não iria ter essas oportunidades que ele teve. Você vê que o Neymar hoje tem acho que dos jogadores brasileiros, né, acho que é o que mais é cobrado por isso. Então assim, ninguém discute a qualidade que o Neymar tem, mas algumas posturas, a postura dele fora e talvez dentro de campo também, não permite mais isso. E a cobrança, aí começa claro. A cobrar, ou ele se enquadra ou, meu irmão, vamos dar o jeito dele. Rafael, outro assunto aqui, que foi abordado aqui no início do nosso bate-papo, que foi o seguinte, essas garotadas novas, muitas das vezes, são mal influenciadas tem intermediário que usa má fé com esses moleques, sim, não tem? Claro, tem e orienta mal, né, no caso, porque sim. Conheço também aqui, conheço os garotos aqui, Peixe, que já foi até para Ucrânia, já foram para países fora aí, e ficaram lá largados, cara. O que acontece? Assim, tem fatos e fatos, né, Marco? Muitas das vezes é como nós conversamos antes aqui. O próprio jogador ele não quer colocar a culpa nele. Ele culpa todo mundo, ele culpa o diretor, ele culpa o treinador, ele culpa o empresário, ele culpa a cozinheira que fez um almoço lá, menos ele. Entendeu? Então acho que a primeira coisa para o atleta chegar é ele primeiro colocar a culpa nele. O que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, entendeu? Então, pegando um gancho sobre isso, de alguns atletas ficarem largados e muitas versões são assim fictícias, sabe? Verdade. Então, e quando um que não entende do negócio e fala um, fala outro e outro escuta, aí vira fofoca, né? E dentro disso causa criando problemas, entendeu? Mas tem várias situações aí realmente que você vê, por exemplo, que aconteceu, acho que esse ano passado, 20 atletas em Portugal, largados, entendeu? Realmente acontece isso, entendeu? Mas friso que muitas das vezes o próprio atleta, ele deixou de fazer, às vezes ele, por exemplo, eu levei um garoto agora para Chapecoense, bom jogador, ex-Vasco também, ficou 3, 4 anos no Vasco, e a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte: você está indo para Chapecó, você conhece Chapecó? Não conhece. É uma cidade pequena, não adianta você fazer muitas, né, aquelas que a resenha, né, que o clube é pequeno, todo mundo conhece a todo mundo. Então você tem lá 2 semanas, ele foi, geralmente assim, eu dificilmente olhava um jogador para fazer avaliação ou teste, dificilmente. Quando acontece é dentro de grupo, né? O garoto nem me interessa levar um jogador para peneira, aquelas peneiras que 300 crianças, dificilmente eu levo, entendeu? Então botei ele dentro do grupo, alojado, e daqui a pouco o diretor da Chapecoense me ligando. Aí eu falei, fala, tudo bom? Aí ele, Rafael, aconteceu um problema, o garoto dormiu fora do alojamento, ele tá na casa de um outro garoto que joga aqui, mas não é o combinado isso, não é o certo. E foi dispensado. Tá me entendendo? Então, o culpado é quem? Sou eu? Não, garoto. O culpado é o diretor? Não é. Tá me entendendo? Então, acontece muitas dessas situações. Então, assim, até frisar aqui também,
dentro da área aqui, né, Magé, Caxias, o que eu, Jonathan e outras pessoas demos de oportunidade para muitos jogadores, entendeu? Assim, porque eu vejo muito campeonato amador. Do amador pode sair bons jogadores, não tem nada perdido, né? Então, assim, o próprio Washington, eu que levei para o Paraguai, o Max, vários outros, o Rodrigo Carioca, que está no Paraná, saiu agora, eu que botei ele no Paraná, e dentro de outros jogadores, vários. Então, assim, se não deu certo no clube, o culpado não sou eu, o culpado não é o empresário, o culpado é o que o Jonathan colocou lá no início. Não existe esquema no futebol, existe você jogar, existe você chegar lá e eu cheguei para tomar minha vaga e ponto. Tá me entendendo? Então, não tem aquela, poxa, eu cheguei lá, o treinador chegou com 10 jogadores. Não existe. Você acha que você, te faço uma pergunta, você treinador, chegou o Neymar, pode ser o esquema que for, você manda o Neymar embora? Não mandou nada, bota aí pra jogar, rapaz. Ele pode chegar de bicicleta. Vai jogar no meu time, vai jogar, pô. Tá me entendendo? Então não existe esquema. Pro bom jogador não existe esquema. Verdade mesmo, verdade. Esse é o exemplo maior dentro do futebol. Só que alguns jogadores querem, né, Jonathan? Ele não assume o erro. Não assume a responsabilidade. Não assume a responsabilidade. Pô, eu cheguei lá... Ele tem que achar um culpado, ele quer escorar em alguém. Ele quer achar um culpado. É verdade mesmo. Tem um garoto aí, nossa aí, joga demais, o Jonathan, o Peixe. O moleque joga demais. Aí, eu... várias vezes assim, já foi, voltava, e eu não entendia por quê. E o moleque joga muito. Aí eu falei assim, por que esse moleque não se afirma? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Em vários clubes diferentes, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí eu, assim, Jonathan, eu olhando assim, conhecendo ele, falei assim, pô, mas eu conheço ele e tal. Aí, até minha esposa falou assim, Marco Aurélio, alguma coisa tem de errado. São os clubes que estão errados? Ou ele que é errado? Aí tu vai procurar saber a fundo, aí você vai ver que o cara não aceita orientação, o cara não respeita. Não quer escutar. Não quer escutar, porque ele acha que ele joga uma bola mais ou menos, entendeu, Peixe? Até atacante, assim. Dá licença, eu vou até relatar um caso que aconteceu comigo no Paraná Clube, na Taça São Paulo, futebol júnior. Eu não entrei teve um dia antes do jogo, teve trabalho de finalização, essas coisas, eu... finalizando mal mesmo, fazia gol, última sair, pô, não fiz o gol, fazia gol, não tava fazendo gol, beleza, fomos pro jogo contra a Ponte Preta, do qual fomos eliminados pra Ponte Preta, aí eu entrei bem no finalzinho do jogo, aí depois peguei o telefone, acabou o jogo, deixaram, peguei o telefone e falar com meu irmão. Aí liguei pro meu irmão, falei, o treinador me colocou no finalzinho, tal, e o treinador atrás de mim. Então assim, eu falando pra ele que ele não me colocou, mas eu não falei que no dia antes eu tinha finalizado mal pra caramba. Então assim, o treinador falou, fala pro teu irmão que a sua finalização não tá legal, que não tá bacana. Então assim, eu buscando uma desculpa para falar pro meu irmão que eu não tava finalizando bem, ou alguma coisa do tipo, né? Então, procurando uma desculpa para falar, o treinador não tá me colocando, tô de brincadeira. Aí, esse é o jogador, tem muitos jogadores que faz isso, busca desculpa, né? Então, através disso aí, eu fui aprendendo bastante. Porque eu falei, tô buscando desculpa onde não tem. Eu que tenho que melhorar minha finalização, melhorar no qual eu vou chegar e vou jogar. Agora, se eu continuar finalizando mal, como é que eu vou entrar? O treinador vai ter confiança de botar para jogar. Se eu tô errando um dia antes do jogo, não tô finalizando bem. Então, assim, muitos jogadores fazem isso, arruma desculpa, né? Hoje, até falando do Max, você tá falando do Max tá aí, né? Tá com a gente aqui de novo. Bom jogador demais, cara. Hoje um colega tava falando comigo. Bola gruda no pé dele. O cara tá falando comigo o seguinte, foi Marco Aurélio. O jogo acaba, o treino lá do clube lá acaba, ele fica 1 hora chutando, cara. Eu falei, que isso, não existe cara assim ainda? Ele falou, porra, ele fica lá treinando, o barbudo. Não, Max, você ia aproveitar. Quer dizer, né, Peixe, hoje não sei se é o caso de você, mas hoje é difícil, o cara treina, bem que o Rafa tá falando aqui agora, quando eu não conheço, não vivo mais assim no mundo desse treinamento de vocês. O preparamento tá exigindo mais mesmo, cara. Seu camarada não se exigir, igual você tá falando, você treinou mal, não vai jogar, cara. Não tem essa história. Um jogador hoje de alto nível, ele corre dentro de campo mais ou menos 11, 12 quilômetros por jogo. Isso é... Naquele espaçozinho ali, naquele espaço. Então, assim, o futebol está muito científico. O jogador ele joga com marcador, com tudo, onde dali mesmo já vai para análise de desempenho para saber quais os pontos. Por exemplo, um volante,
qual é o ponto que ele está correndo e aonde ele precisa correr. O atacante, ele foi aqui, ele não foi, entende? Então o futebol está muito moderno. É verdade. E depois é passado para o atleta, entendeu? Para ele corrigir, claro, para ele corrigir, dentro dos treinamentos ele vai corrigir aquilo ali. Eu até passei por isso agora lá na Bahia, eu estava conversando com meu pai, e falei até com o Rafael também, pelo telefone, eu falei, o futebol aqui é muito diferente no Rio de Janeiro, na Bahia. Aqui o futebol é mais jogado, muito mais qualidade. Não que lá não tem, lá tem muito jogador de qualidade. Só que lá é muito mais força, bola aérea, você tem que brigar, então assim, você percebeu, né? Eu não sou forte, entendeu? Eu sou bem mais magro. Então eu tinha que achar alguma forma de conseguir encaixar o meu futebol, a minha forma de jogar, no estilo de jogo do treinador, do professor. Eu cheguei lá, um moleque até mais novo do que eu, jogava no meu lugar e eu ficava estressado. Falei, meu Deus do céu, não é possível, porque a gente tem aquela, sabe, vem com preconceito, pô, um moleque mais novo do que eu jogando no meu lugar. Aí eu fui conversar, pai, que é diferente, cara, eu preciso me adaptar, é difícil, é complicado. Falava com o Rafael no telefone, pô, Rafael, é complicado. Eu comecei a chamar o treinador e falar, pô, professor, é isso, isso e isso. Aí eu, não, Peixe, eu quero que você faça isso, isso e isso, ok? Aí eu começava a treinar. Terminava treino, eu ficava ia no fundo, ficava cruzando bola. Ah, acabou o Peixe, a gente tem que ir embora, maneiro. Terminava, eu guardava a bola, assumi a responsabilidade de guardar a bola e vambora. Porque eu precisava me adaptar, eu precisava me adaptar ao estilo de jogo. O jogador hoje precisa disso, ele precisa se adaptar ao estilo de jogo. O jogador que não entende, taticamente... Rafael, pra gente encerrar, essa rapaziada que interage com a gente aí no Face aí, e tem muitos garotos novos aí que estão, não vou falar perdidos assim, estão treinando por aí e a mãe muitas das vezes quer saber o que ela precisa saber, né? Qual o passo que ela deve fazer? Como procurava com você, o Jonathan, né, para alavancar a carreira desses moleques e para esses garotos, igual a gente falamos já aqui, que nada tá perdido, né? Nada tá perdido. Às vezes o moleque tá com a idade aí. Aqui tem você conhece o Curtinho? Curtinho tem 19 anos, o moleque tem 19 anos, o moleque é mais forte que você. Conheço. E o moleque joga na zaga, foi pro América, né? Eu acho que já foi até pro América ele. Eu, se eu não me engano, eu coloquei ele em algum clube. Entendeu? A indicação minha, eu não estava aqui, mas agora eu não lembro. Mas eu já coloquei ele em algum clube, agora eu não sei se ficou, eu não me recordo, não sei se foi o América, agora eu não lembro. Mas eu já mandei ele para algum clube, entendeu? Já mandei. Aproveitar, até deixar para as pessoas, eu queria... Hoje o futebol em Magé, né? Especificadamente... o que acontece? O Magiense ele já foi um campeonato muito forte, onde revelavam muitos jogadores, né? E dentro disso, eu acho que, não criticando a liga, não criticando ninguém, a gente está aqui para sempre em busca de sugestões, agregar conceitos e saber escutar, né? Então eu lembro que antes o Magiense, todas as equipes, né? Tanto elas as tradicionais, quanto as outras menos faladas, elas tinham todas as categorias, do sub-11, sub-13, sub-15, os pais iam no campo. Eu lembro que o Mariante jogava contra o time do Fazenda, Carlos Alberto, Marcelo do Meio da Serra, Marcelo que jogou no Flamengo, Fluminense, Júnior César, de Suruí, que jogou no São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro. Olha, só que eu já citei 3 jogadores, que um foi campeão da Libertadores, o Atlético Mineiro. Já está na final agora do domingo agora, já veio ele jogando no domingo. Então assim, por que perdeu isso? O que tá de errado no campeonato? O que tá de errado na liga? O que tá de errado no sistema de desenvolvimento de uma competição? Entendeu? Qual é o apoio que está dando? Será que existe essa cobrança? Porque você só vai ter uma pérola descoberta se você começar lá de baixo. Verdade. Começar com, por exemplo, vamos citar, tem o Piabetá, né? Piabetá, Vila, Pau Grande, Tem a Estrela da Serra aqui. Mundo Novo, Estrela da Serra, o que for. Então acho que deveria ter um incentivo da prefeitura, deveria ter um incentivo a mais dos representantes da cidade para que apoiasse o clube, apoiasse a ter
um futsal, começar com os garotos de futsal, e assim posteriormente levar ele para o campo com 11 anos, ter o campeonato sub-11, ter o campeonato sub-13, entendeu? Mas não é um campeonato só o campeonato, mas é uma coisa direita, uma coisa séria, entendeu? Para que não só eu, o Jonathan, que temos a oportunidade de levar esses garotos para algum clube, vir aqui e saber que aqui tem bons jogadores, porque aqui é um celeiro, aqui é a terra do Mané Garrincha. Garrincha era daqui, Guilherme, né, de Pau Grande, entendeu? A 10 minutos daqui, né? Então, assim, quantos Garrinchas não estão perdidos por aí? Então, deixar aqui, ô Marco, até para falar para o pessoal que eu fiz uma parceria muito boa com o clube da Suécia, que é o Linköping City, que é um clube da 3ª divisão, esse ano quase subiu para a 2ª. Estou fazendo um intercâmbio, uma parceria de intercâmbio do clube da Suécia com o Vasco, Avaí e o Fortaleza, certo? E dentro disso eu já conversei com o próprio presidente do Linköping, que é esse clube da Suécia, que eu quero espalhar escolas de futebol do Linköping, seja aqui em Magé, seja em Caxias, seja em vários outros municípios, que para a gente descobrir o talento e levar para a Suécia, entendeu? Porque a Suécia é um mercado europeu, né? Onde está ali Holanda, Dinamarca, Noruega, Bélgica, e você às vezes não teve a oportunidade aqui, você vai para lá e você arrebenta. É verdade. Né? Você pode performar, né? O atleta ele tende a performar cada dia. Verdade. Entendeu? O atleta profissional de futebol ele tende a performar. Então hoje tínhamos os campeonatos mageenses com essas bases todas. Eu lembro, isso eu citei 3. Carlos Alberto, Marcelo, Júnior César. Fora os outros, né? Aí, cadê isso? Hoje você vê um campeonato sub-20, por exemplo, eu fui lá ver a final. Sub-20, né? Assim, coisa que dava vontade de sair e voltar. Tá me entendendo? Aproveitar também e parabenizar o Mundo Novo aí pelo título, né? Pela final, né? Pela final eles ganharam o título sub-20, né? Sub-20, o pessoal do Mundo Novo, pô, que estrutura para amador, Jonathan. Todo mundo uniformizado, e o pessoal do Vila também, meu amigo Leonardo da Vila. Inclusive o Leonardo da Vila, pode me chamar aí que eu queria fazer essa parceria contigo, do Linköping, trazer pro Vila ali uma parceria, até porque o Linköping, as cores elas são azul, amarela e branca, o Vila é azul e branco, então acho que o Vila merece isso, a minha família é toda de lá de Raiz da Serra, meus avós, então acho que tem uma identificação, queria muito estar ajudando a criar e desenvolver situações, como foi falado, né? Graças a Deus hoje, tanto eu quanto o Jonathan, nós entramos nos clubes grandes, por exemplo, a gente fala diretamente com o presidente, entendeu? Tem o Fortaleza lá, eu falo com o Marcelo Paz, falo com o diretor, tá me entendendo? Que é o Daniel Pessoa. No Avaí a gente fala com o Diogo, então assim, a abertura nossa é muito maior do que talvez um garoto esperar por aquele professor, né? Aquele professor de uma escolinha. E outra coisa muito importante, Marco, que eu queria frisar e até deixar um recado, essas escolinhas que existem nos bairros, que elas parassem com essa vaidade, porque isso atrapalha. Por exemplo, o Guilherme ele tem um filho de 11 anos, ele joga na sua escolinha, que é aqui em Peguetá. E ele tem um filho também de 11 anos, que os dois são bons jogadores, que joga na escolinha do Batatal. E às vezes chega uma pessoa, ou até você, que quer levar o filho dele para o filme. Não, esse garoto é meu. E o pai não está sabendo. Não, esse garoto é meu, ele é da minha escolinha, ele não pode sair, quem tem que levar sou eu. E às vezes o garoto não tem muitos garotos às vezes estão ficando para trás aqui por isso. Então aqui tem muitas escolinhas, se eu contar a dedo daqui até 3º distrito lá de Caxias, tem mais de 30 escolinhas.
E dentro disso eu vejo as vaidades que isso está atrapalhando os garotos. Isso aí que é o problema. Entende, Marco? Então, assim, eu acho que elas teriam que se unificar, as escolinhas, parar com essas vaidades. Isso atrapalha o próprio atleta, entende? É até um bonito serviço que eles fazem, né? Um trabalho bonito, né? Tem o Marciano aí que tem um trabalho bonito, que consegue trazer essas crianças, fazer um preparamento dessas crianças todas, mas não pode ter essa rivalidade, né, Peixe? Porque às vezes um garoto daquele pode ser um Peixe ou um Nefton na vida e fica preso porque não vai porque ele é meu. E o garoto perde. Uma vez perdido já era, igual você falou, a sorte bate uma vez na tua porta. Claro. E perdeu muitas vezes aquela, às vezes a tua chance é aquela chance. Claro. Entendeu? E aproveitar, Marco, então dentro dessa parceria de intercâmbio com esse clube da Suécia e alguns clubes daqui do Brasil, nós vamos implementar várias situações de avaliações até jogadores sub-23, entendeu? Então, em janeiro eu estou indo para a Suécia, né? Eu sempre vou lá, já há 4 anos que eu estou indo para a Suécia, e levei vários jogadores para lá, e dentro disso eu quero implementar, né, desenvolver, né, esse trabalho com jogadores sub-23, dando oportunidade para jogadores que talvez estão perdidos no amador e são bons jogadores. Não quer dizer que ele está no amador que ele não possa jogar profissionalmente, mas às vezes ele não conseguiu uma oportunidade aqui num grande aqui, que chega lá, ele pode ser um Curado da vida, que é daqui de Petrópolis, entendeu? Ele pode ser um Hulk, ele pode ser um Tiquinho da Silva, que joga no Porto, tá me entendendo? Que não jogaram em lugar nenhum. Então foram para a Europa, buscaram seu espaço, trabalharam e hoje são jogadores consagrados, né? Entendeu? Então vai ter essa oportunidade mais uma vez aí. Léo da Vila, tô te esperando. Léo, parceiro, mandar um abraço pro Leonardo aí. Essa rapaziada que tá sempre interagindo com a gente aí, né? Mandar um abraço também pra nossa musa que faltou. Faltou aí, ó. Tava lá, o que tem de gente te esperando lá fora, Jéssica Barros. Tinha gente técnico, não tava nem de serviço. Tem gente que faltou serviço, Jéssica. Aí, o Nevito e o Peixe. O Peixe tá igual time? Eu tô no Olímpia. Tu tá onde? Tô indo agora pro Unishop da Suécia. Porra, a camisa. Calma, vai vir de presente. Promete, tem um varal aí, vai fazer um varal da eles aí pra colocar lá. Rapaziada, esse é o Rafael, você que tem teu filho aí, ó. Rafael vai deixar o contato dele ali, né, Rafael, pra orientar. Se você quiser uma orientação melhor, né, Rafael, uma instrução, tem a live que a pessoa acompanha muitas das vezes, mas se quiser uma orientação melhor, o Jonathan aí, para que possa, né, orientar, né, Jonathan? Lá pra frente, lá, porque igual você falou, né? Tem muito moleque bom de bola, né? O Peixe aí um que começou aí. Falta a oportunidade, né? Falta a oportunidade, né? Aí são pessoas que começaram do nada, hoje, graças a Deus, estão usufruindo do futebol, né? Claro. E eu tenho certeza que aqui é o mercado, sempre apostei nisso. Referente a esse negócio dos campeonatos, não ter essas categorias, né? Eu sempre corretei aqui sobre isso. Porque eu não sei se é a prefeitura que deixa de apoiar, ou se é os clubes que também não querem tem isso também, porque verdade, o cara tem, o que tem aqui por aqui tá bom e o resto que se dane, né? Só que isso é um crescimento para todo mundo, claro, né? É igual você está falando aqui, o Júnior César. Hoje a gente vai ter uma final lá do Mageense. Pô, imagina o orgulho do Suruí estar na final com um cara que foi campeão de uma Libertadores. É isso aí. Verdade. Entendeu? Olha a honra que é pro bairro Suruí, hoje numa final, jogando tendo um atleta ali, sabendo que é da localidade dele, que fez história no futebol. Ou seja, igual tá falando, hoje Mané Garrincha. Nós estamos daqui. Tem várias pessoas aqui que poderiam ser um Garrincha na vida, mas falta de oportunidade. Então, se você quiser entrar em contato com o Rafael, com o Jonathan aí, vai ficar lá o contato do Rafael e do Jonathan lá, para que essas mães, né, Rafael, possam orientar essas criançadas aí boa de bola aí, né? E assim, Marcos, até deixar para o pessoal aqui específico de Fragoso, né? De Magé em si, né? Hoje, quero até mandar um abraço aí pro Juan, se ele estiver vendo. Hoje, a maior referência de vocês é o Juan, cara. Entendeu? Eu lembro que o Juan, acho que estava para ir pro Internacional, a coisa fechada. Eu já sabia, ele não. Chegou no Inter. Chegou no Inter. O treinador dele era o... Aí tu tava na segunda, né?
Não tava na segunda? Tava na segunda, Tava na segunda divisão, tava na Série segunda, B. Passou na Ponte Preta, Isso, Ponte Preta, isso aí. Então, assim, ele em casa, se eu não me engano, ele estava fazendo funcional, já sabendo que ia para o Inter. Ele fazia o funcional com o Ivan, que é o professor de educação física. Então, assim, é para você ver o profissionalismo e a dedicação do atleta. Ele já sabendo que ia para o Inter. E, se eu não me engano, eu estava vendo uma live do Ivan, a chuva, cara, uma chuva assim, tremenda. E ele lá no ginásio fazendo funcional, treinando, porque ele sabe que a cobrança era muito maior. Agora ele já não estava indo para um clube intermediário, ele estava indo para o internacional, né? Então, assim, quantos garotos podem ser o Juan, quantos garotos pode ser o Neverton, o Peixe, são nomes aí que, se Deus quiser, vocês vão estar vendo no cenário do futebol, né? Cenário grande, em grandes clubes. Eu acho que tudo tem sua hora, né? Bruno Henrique aí foi descoberto com 23 anos, né? Então hoje é o Bruno Henrique. Então nada está perdido, desde que você corra atrás, você se dedique, você renuncie aquilo que o mundo te oferece para você conquistar o seu espaço, entendeu? Então, como diz, né, como a gente falou aqui, aquela questão de idade, eu acho que tudo tem seu momento. Teve um jogador do Corinthians ou do São Paulo também que começou tarde, acho que foi o Zé Carlos, né, lateral, né, acho que começou com 25 anos também. Então, assim, claro que isso não é normal dentro do futebol. Dentro do futebol profissional você começa com 5, 6, 7 anos. Mas, muitas das vezes o jogador ele parou e deixou de acreditar no sonho dele. E às vezes tem aquela pessoa, pô, vamos lá, acredita no seu sonho que eu tô contigo. Mas não adianta só eu querer, o pai, né, o Guilherme querer. Acho que quem tem que querer mais são os atletas. Porque o pai não corre, o pai não entra em campo, entendeu? Então o Jonathan aí hoje, até falando do Jonathan também, é uma pessoa que dentro do cenário do futebol, de questão de intermediário de jogadores, tem um potencial tremendo. Hoje ele está conversando com pessoas que ele jamais, né, Jonathan? Se você tiver aquela questão de negatividade contigo, pô, será que eu vou? Pô, hoje a gente senta, por exemplo, com várias pessoas que a gente viu na televisão. Pô, isso é muito legal. Entendeu? E hoje a gente, pô, tá sentando com um presidente que a gente cansou de ver na televisão e fazendo negócio com ele, né? Discutindo e desenvolvendo um contrato de um atleta. Tá me entendendo? Parceria com grandes empresários aí, como Eduardo Duran e vários outros, que a gente só ouvia falar e hoje a gente senta de igual para igual. Tá me entendendo, Marco? Então é essa oportunidade, essa atenção que a gente tem com os atletas daqui da comunidade, com os atletas de Magé, com os atletas de Caxias, de Nova Iguaçu, Baixada, em si. Eu acho que o bom atleta, ele é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Agradeço a oportunidade. A hora que você quiser, pode contar comigo para tudo. Entendeu? Eu que agradeço aí a tua presença aí, né? Trouxe aí essa rapaziada aí. E as portas daí estão abertas. Faltou a camisa, né, meu amigo? Faltou a camisa. Mas vai vir. Tem que vir até 2 agora. Aí, ó. Tá vendo aí? Cobra do pai. Não deixa que eu não sair de casa. Deixa que eu não sair de casa. Quer dar uma palavra? Manda uma daquela lá pra mim lá, que a gente aceita, pô. Ô, Jonathan, Rafael, foi um prazer mesmo. Prazer foi meu. Tamo junto aí, sucesso aí na tua carreira. Né? Prazer todo meu. Prazer todo meu. Já te vi uma vez lá no Mengão lá, tu é flamenguista? Não, é flamenguista. Flamenguista não? É claro que é, pô. Ó, vai trazer uma cabeça do Mengão, vai assinar com o Mengão lá e Amém. Vai fazer lá, não é não, Rodrigo? Claro, Rafael. Rapaziada, quero agradecer a todos aí que tem dado essa força pra gente aí. E tamo junto aí, compartilha esse vídeo aí, vamos divulgar essa rapaziada aí, ó, só fera do futebol, que fique de exemplo pra você que
joga o futebol, né? Que esse canal nosso é um canal do futebol amador, futebol magense, Duque de Caxias. Muito moleque bom de bola que precisava ouvir isso aqui de você, o Rafael, o Peixe e o Neto, né? Que muitas das vezes a pessoa acha que não preciso disso, eu não preciso daquilo, e precisava escutar isso aí mesmo, que tem que abrir mão de muita coisa para o camarada ser profissional. Abrir mão e vai valer a pena. Isso aí eu não tenho dúvida, que o camarada todo, nada vem de graça, tudo tem que ter um sacrifício. Então, às vezes a gente é um orientador, o pai falando igual você tem teu pai aqui, o Guilherme, precisa ouvir de um camarada desse. Claro. Vocês não tem tamanho, vocês não sabem a tamanha importância de vocês aqui falar isso para essas molecadas novas aí que estão. O Neverton jogou com o Lúcio Flávio. É jogador que joguei videogame. Eu treinei com o Nenê no Vasco, eu treinei com o Rodrigo, eu treinei com o Júlio dos Santos. Então assim, eram caras que eu via na televisão e para falar, caraca lá o menino passando. Mas assim, tô treinando com o cara, sabe? É o privilégio que a minha profissão me traz. Então assim, o cara que quer jogar bola, cara, não desiste não. Persiste. Se tiver que abrir mão de certas coisas, abre mão de momentos com amigos em festas, abre mão porque aquilo ali é passageiro e sua profissão é o que vai sustentar sua família, entendeu? Aí. Estabilizar sua vida. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Obrigadão. E até segunda, se Deus quiser, com o resumo do campeonato aí. Boa sorte pro Mundo Novo, né? Censuru aí, Júnior César aí, essa galera fera aí. Júnior César arrumou uma panela do caramba. E convidar, né? Quando que é a final? Domingo agora. Vai domingo. Diz que até o Renato Abreu vai jogar domingo agora. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Até a próxima aí. Valeu.